Bibi, faz favor para mim. Paz do Senhor, boa noite. Manda lá no grupo que eu acabei de descobrir que eu não consigo compartilhar quando sou eu que estou fazendo. Ou se consegue, eu não sei como. Mas alguém que está assistindo consegue mandar lá no grupo da Escola Bíblica o link. Para o pessoal poder assistir a aula. Som tá bom? Pastor João, a gente estava agora conversando com o computador, não estava conseguindo ouvir, está conseguindo ouvir agora melhor? Graça e paz, irmãos que estão chegando aí, glória a Deus, boa noite. Se os irmãos quiserem preparando o louvor aí, nós vamos cantar o hino 194 da harpa. Hino 194 da harpa cristã. Eu até preparei aqui o playback. Eu não sei se a Leila já entrou ou não. Mas depois eu não sei se a gente já tinha aprendido esse, eu acho que já. Se aprendeu, aprende de novo. É muito bonito. 194. Amém? Vamos começar, irmãos? Já deu horário já. Senhor, muito obrigado, Pai, podemos estar em Tua presença para começar essa escola bíblica e aprender um pouco mais da Tua palavra. Pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, fortalecer o nosso coração e nos encheu, Pai, do Teu Espírito e do Teu poder. Falar conosco, Pai. Recebe o nosso louvor, nos ajuda realmente a nos aprofundar, meu Pai, na Escritura Sagrada, que ela possa encher o nosso coração do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, 194. Vou dar o play aqui, não vou cantar agora. Quem não sabe ainda, nós vamos cantar o 194 da harpa. A quem vele as pisadas que eu dou na sombra ou luz, pelas sendas escarpadas, velará por mim Jesus, pelos vales, pelos montes, me conduz a sua mão. Vejo já os horizontes de uma perene mansão. A quem vele as pisadas, minha senda traçará, para célicas moradas, sim, Jesus me guiará. Há um contato que me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra de temor. Cristo com a mão ferida, proteção me pode dar. Quando vejo desta vida o inquieto e forte mar, a quem vele as pisadas, minha senda traçará, para célicas moradas, sim, Jesus me guiará. Há um coração amante de infinita compaixão, que concede paz constante ao contrito coração.
a favor e liberdade, em Jesus o Salvador. Muita graça e verdade e poder consolador. A quem vale as pisadas, minha senda traçará, para célicas moradas, sim, Jesus me guiará. Glória a Deus. Amém. Hino lindo, né, irmãos? Muito lindo. Muito lindo. 194 da harpa cristã, o hino de hoje. Uma bênção, muito gostoso. Leila, já que você chegou, confirma para mim, já aprendemos o 194 ou foi a primeira vez que a gente cantou? Fala aí no comentário aí, se não, se a gente não já tinha cantado, cantamos de novo. Vamos tentar retomar, né, e aprender os hinos da harpa. Irmãos, nós vamos continuar onde a gente parou a semana passada. A gente está falando sobre o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar ou para o guardar. E nós estamos vendo algumas obras que são implicadas nesse mandamento, né? Coisas que a gente tem que fazer, que são ordenadas nesse mandamento por implicação, que são dois tipos de obras: as obras de adoração e as obras de mortificação. E nós estamos vendo agora as obras de adoração, que são três obras: a Eucaristia, o ouvir a pregação da palavra e a oração. Então, no dia do Senhor, no domingo, a gente separa o dia para celebrar a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor sendo pregada e para orar comunitariamente. Semana passada a gente começou a falar sobre a questão da oração e a gente falou sobre a oração comunitária. Agora hoje eu não vou assim entrar muito a fundo na questão da oração, porque depois, se Deus quiser, a gente vai voltar nesse assunto mais à frente, quando a gente estiver falando sobre os meios da graça, né? Mas por enquanto a gente já pode adiantar algumas coisas sobre a oração para a gente entender o que é a oração e como ela é importante e como ela deve ser praticada. Bom, semana passada a gente focou muito na questão da oração comunitária e como ela tem que ser altruísta, fervorosa, viva, enfim, e os passos que a gente tem que seguir na oração, observar na oração comunitária, observar a necessidade da cristandade, nos comover a respeito dessa necessidade, contar para Deus o que está acontecendo e pedir por eles, pedir pelos outros, né? Agora vamos pensar um pouco mais a fundo sobre como que é essa oração quando a igreja se reúne para praticar a oração no dia do Senhor, no domingo. Então a oração ela não é, primeiro de tudo, uma repetição de palavras, né? Ela também não é um murmúrio sem sentido. Quando você vai orar, você não pode simplesmente ficar repetindo certas frases, como se o fato de você repetir elas tivesse um poder em si mesmo. E isso vale para aquilo que a gente costuma chamar de reza, mas também tem a reza gospel, né? Aquele jeito gospel de fazer oração, de achar que tem certas frases que se você ficar repetindo ali, então que você vai comover o coração de Deus de alguma maneira por causa da quantidade de vezes que você falou a mesma coisa, né? Também aquele murmúrio sem sentido, só ficar balbuciando coisas, sem colocar o coração naquilo que você está falando, porque é basicamente a mesma coisa, você repetir aquelas frases, ou você balbuciar coisas sem estar realmente pensando naquilo, sem estar com o seu coração naquilo que você está falando, é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 6, versículo 7.
orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, essa ideia de que se você emitir muitos sons da sua boca, então você vai estar orando bem, você está orando bonito, você está fazendo bastante barulho, né? Essa ideia é uma ideia que não funciona. O que tem que ter é o seu coração naquilo que você está falando com Deus, né? Se você repete um monte de palavras, ou se você fala coisas ali sem estar com o seu coração dentro daquilo que você está falando, sem estar realmente clamando a Deus naquele sentido, sem colocar verdadeiramente aquilo diante de Deus, possivelmente você vai estar apenas soltando palavras ao ar. Não é assim que funciona a oração. Na oração comunitária, o que nós fazemos é expor a Deus necessidades reais, certo? Nós estamos diante de Deus colocando coisas que estão acontecendo na nossa vida, são coisas que nós estamos sentindo, são coisas que importam para nós, são coisas que são importantes, e a gente entra na presença de Deus para exercitar a nossa fé, crendo que Deus está ouvindo aquilo que a gente está falando na oração, certo? Não é para você simplesmente falar alguma coisa. Não, você fala aquilo que você está vendo. Você lembra dos 4 passos? Observar a necessidade, se importar, se comover com aquilo, contar para Deus e pedir por aquelas pessoas. Na oração comunitária, como nós estamos orando uns pelos outros, eu estou contando para Deus coisas que eu observei de fato, coisas que mexeram comigo de fato, e eu estou pedindo para Deus por aquelas pessoas, certo? Então, quando eu vou interceder, por exemplo, um irmão que está adoentado, pode estar, sei lá, qualquer tipo de enfermidade, aquilo veio ao meu conhecimento, eu observei aquilo comoveu o meu coração, porque eu senti a necessidade, o sofrimento daquele irmão, e eu conto para Deus. Então eu peço para Deus pela vida daquele irmão. Um exemplo, certo? Um exemplo fácil de compreender. Agora, o que adianta eu orar por aquele irmão, tipo assim, Deus, abençoa fulano de tal, mas não, você está entendendo? Não está sentindo aquilo, não se importa com aquele irmão. A cura ou a não cura, a recuperação ou a não recuperação, a convalescência ou a não convalescência daquele irmão, na verdade não mexe com você não está realmente pedindo. Então, não é assim. Quando você ora dessa maneira, é como se você estivesse balbuciando palavras ali, murmurando, ou emitindo sons. Não, a gente ora porque nós estamos realmente com o nosso coração naquilo que nós queremos, aquilo mexeu com a gente, que nós nos importamos com aquilo, nós estamos colocando a nossa fé para a vida daquela pessoa. Vamos dar uma olhada em Mateus mesmo, capítulo 21, versículo 22. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha que coisa tremenda, irmãos. Como que a oração é importante? Quando a igreja se reúne para orar, ali no dia do Senhor, nós oramos um pelos outros, se nós colocarmos a nossa fé, quantos milagres e maravilhas nós vamos ver acontecer. E quantos milagres e maravilhas nós não vimos acontecer porque nós não cremos, porque nós oramos apenas emitindo sons, apenas dizendo palavras, mas sem realmente crer naquilo que a gente está pedindo diante de Deus, sem crer no Deus que ouve orações. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. João 16, versículo 24. Vamos lá em João 16, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha, irmãos, quando a igreja se reúne para orar, colocando a sua fé, nós vamos pedir e receber, e a nossa alegria vai ser completa. O Senhor vai completar o nosso coração com alegria. Como você vai num posto de gasolina com o seu tanque vazio, e aí o camarada fala assim, e aí, chefe, o que você quer? Você fala para ele, completa
completa. O que quer dizer completa? Vai e enche, certo? Enche o tanque, seja de gasolina, seja de álcool. Completar a nossa alegria quer dizer nos encher de alegria. Nos encher de alegria. A oração sem essa consciência do que eu estou pedindo diante de Deus, sem colocar diante de Deus de fato o meu coração, e sem fé de que eu estou sendo ouvido, é uma oração morta. Se naquilo que eu estou fazendo eu não estou crendo, né, a minha oração ela não tem fé de que Deus está realmente ouvindo, é uma oração morta. Tiago 1, versículos 5 a 7. Vamos dar uma olhada lá. Tiago 1, versículo 5 a 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que interessante, você tem uma garantia, irmão, uma garantia. Entra na oração sem fé, duvidando, a garantia é, você não vai receber nada. Está aqui, é Bíblia, ó. Olha só. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, ou seja, quem ora sem fé não deve supor que vai alcançar qualquer coisa. Então, crer que sempre somos ouvidos diante de Deus é o que a gente tem que fazer. A gente vai orar e crer que Deus está ouvindo a nossa oração. Isso não depende de crer que nós vamos receber exatamente aquilo que nós pedimos da forma exata como nós pedimos, certo? A fé é exercida quando nós cremos que Deus nos responderá positivamente, sempre nos dando a melhor resposta, certo? Eu creio que tudo aquilo que a gente pede diante de Deus, Deus vai dizer sim para a melhor resposta possível para aquela oração, certo? Quando você pede algo diante de Deus, você crê que o Senhor vai responder te dando a melhor bênção possível. A melhor bênção possível, preste atenção. Nem sempre a melhor bênção possível é a bênção que você imaginou, visualizou na sua cabeça. Nem sempre é, né? Deus ele nos vai dar exatamente aquilo que nós pedimos, se aquilo que nós pedimos for a melhor bênção que Ele poderia nos dar, certo? Se eu estou pedindo para Deus uma coisa específica, e Deus vai me dar aquela coisa que eu pedi, se aquela coisa específica, do jeitinho que eu pedi, for exatamente a melhor coisa que Deus poderia me dar, então é aquilo mesmo que Ele vai me dar. Se aquilo não for a melhor coisa que Ele poderia me dar, então Ele vai me dar algo melhor do que aquilo que eu pedi. Você está entendendo? Você pede para Deus, Deus, eu quero A. Aí Deus fala assim, olha filho, eu vou te dar algo muito melhor do que A, eu vou te dar B, C, D, F, G. Porque Deus, do ponto de vista dele, sabe o que é melhor. Então ele vai dar. Romanos 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus responde as orações de uma tal maneira que tudo seja o melhor que nós poderíamos receber. Se Deus não nos der aquilo que nós pedimos, então o que nós sabemos? Vamos supor que eu pedi uma coisa A, e o A não veio, veio o B, veio o C, veio o D, certo? Mas o A não veio. Bom, então eu já sei que a minha avaliação a respeito do A estava errada. O A não era o melhor para mim. Se o A fosse o melhor para mim, Deus teria me dado o A. Deus me quis dar o B, o C e o D em resposta à minha oração, porque o B, o C e o D eram muito melhores do que o A. Certo? A minha avaliação pode estar errada. A de Deus nunca erra. Deus sempre sabe o que é o melhor. Então isso implica o quê, irmãos? Que ao orar, nós não devemos estabelecer limites para Deus, certo? O que isso significa?
né? Você estabelecer prazos, você estabelecer quantidades, certo? Para Deus, por exemplo, é coisa que nós não devemos fazer. Ó Deus, eu quero, né? Aí sempre vem um exemplo do casamento, né? Ah, Deus, eu quero casar. Amém, você quer casar, que bênção, Deus vai te dar um cônjuge, né? Aí você fala, não, mas eu quero um cônjuge assim, tantos metros de altura e tal, o ombro dessa largura, o queixo assim, o olho dessa cor, o cabelo dessa cor e tal, desse jeito, daquele jeito, você já vai especificando, né? Eu quero assim, Deus, eu quero assim, né? O que você está fazendo? Você está limitando Deus. Deus pode te dar muito melhor do que isso que você pediu, né? A pessoa fala assim, não, Deus, eu quero... um emprego assim. Deus pode te dar um emprego muito melhor, mas você vai colocando limites, colocando quantidades, colocando qualidades específicas, às vezes estabelecendo prazo. Deus, eu quero tal coisa até tal dia. E se tal dia não for o melhor dia? E se Deus quiser te dar outro dia, porque no tal dia você não está preparado para receber, ou não vai ser a melhor coisa para você. Então, quando nós vamos orar, nós não devemos encaixotar Deus. Primeiro porque nós não vamos conseguir, Deus não se encaixota. Deus não vai entrar na caixinha. Ele não vai aceitar o cubículo que a gente preparou para ele. Ele não vai se enquadrar. Primeiro por isso, certo? Segundo porque não é assim que faz, simplesmente não é assim que funciona. Mateus 4, versículo 3 a 7. Vamos lá, Mateus, capítulo 4, versículo 3 a 7. Então o tentador, olha só como é que o diabo tentou Jesus, olha só. Aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Certo? Então, ó Jesus, se você é o filho de Deus, pede na sua oração para Deus assim. Manda que seja desse jeito. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai, ó Deus, eu vou pular desse pináculo aqui, eu quero que o Senhor me faz flutuar. Eu quero que o Senhor me faz voar nas asas do anjo. Não funciona assim. Não funciona assim, certo? Você não tenta Deus, você não coloca Deus na parede, como tem gente que diz, eu coloquei Deus na parede. Não, você não coloca Deus na parede. Na verdade, você só demonstra o quanto desrespeitoso, desobediente e rebelde você é, certo? Porque um filho obediente e rebelde, o filho obediente que se submete ao Senhor, que não é rebelde, ele pede ao Senhor e não encaixota a Deus. A fé dele não é uma fé que limita a Deus, é uma fé que aceita o agir de Deus da forma como Deus quer agir. Se nós precisamos de ajuda, nós vamos e clamamos a Deus: Deus, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso que alguma coisa aqui aconteça, né? A gente não diz a data, a gente não diz a forma. Deus pode te ajudar de formas surpreendentes. Deus pode te surpreender. E Ele costuma, na verdade, nos surpreender sempre. É um hábito de Deus. Deus gosta de nos surpreender. Então, quando a gente fala para Deus a data, a forma, o endereço, o tamanho, a qualidade específica daquela ajuda, daquela bênção, daquele livramento que nós queremos, isso não é um exercício de fé. Você não está mostrando quanta fé você tem, não é isso. Você está tentando o Senhor teu Deus e você não deve tentar o Senhor teu Deus. Vamos lá em Deuteronômio 6, versículo 16. Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Então não é assim que se faz, certo? Lutero ele diz o seguinte, uma frase muito interessante, presta atenção. Alguém que ora certo, uma pessoa que ora da forma correta, nunca duvida de que a sua oração é com certeza aceita e ouvida.
ainda que a coisa mesma pela qual ele orou não lhe seja dada, né? Ela sabe que Deus recebeu e ouviu a oração dela, mesmo que ele não recebeu aquilo exatamente que ele pediu. Pois nós devemos lançar diante de Deus a nossa necessidade em oração, mas sem prescrever a ele uma medida, número, tempo ou lugar. Mas se ele quiser nos dar algo melhor ou de uma forma diferente daquilo que nós pensamos, nós deixamos isso com ele. A gente confia em Deus, certo? Fé é confiar em Deus, irmão. Fé é você colocar nas mãos de Deus e confiar, o que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar, está nas mãos de Deus. Você clamou a Deus, Deus vai responder, Deus vai trazer a bênção conforme for a melhor bênção possível. Bom, então, esse ponto a gente precisa manter em mente, né? A oração não é só sons, não é só palavras, é um coração envolvido naquilo que você está pedindo, e você vai crer no Senhor que responde orações, crer no Deus que trata com a gente e que fala e que nos dá sempre o que é melhor. Bom, isso é um ponto. Agora, a oração, ela é uma obra bastante difícil, é uma coisa difícil de fazer, certo? É muito gostoso de falar sobre oração, ler sobre oração, né? Colocar coisa no Facebook sobre oração, no status do WhatsApp, do Instagram, sei lá o que, sobre oração. É difícil dobrar o joelho e orar. Vamos ser honestos, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. É uma coisa muito difícil. Só quem já se exercitou nisso, só quem já realmente tentou fazer, orar, passar tempo orando, buscando a Deus, ir numa vigília, sabe, ir num culto de oração mesmo, não no culto de oração que tem 2 horas de pregação e 5 minutos de oração, não, culto de oração que dobra o joelho para orar e ora, né? Quem já experimentou isso sabe que o negócio é trabalhoso, sabe que o negócio dá trabalho, cansa, né? Exercita a mente, exercita o corpo, exercita o coração, porque quando você realmente entra numa intercessão profunda ali, a sua alma se envolve naquilo que você está fazendo, emocionalmente, às vezes, você também sente o peso daquilo que você está fazendo. Portanto, irmãos, é de se esperar que muitos têm uma fé fraca e não se sintam capazes de praticar a oração corretamente. Tem gente que simplesmente acha, eu sou fraquinho, eu não sou bom para isso daí, eu vou aqui só orar o Pai Nosso mesmo, de manhã, de tarde, de noite, tá bom. Quando faz isso, né? Por quê? Porque ele sente que a fé dele é fraca, né? Se alguém, irmãos, ao orar, se você está na situação que você, ao orar, você sente dúvidas de que Deus está te ouvindo, será que Deus está me ouvindo? Será que o que eu estou fazendo aqui realmente está funcionando, é real? Eu preciso deixar bem claro, primeiro uma coisa, vamos partir de um processo para consertar essa fraqueza na fé, certo? Vamos começar pelo seguinte. Se você duvida de que Deus está te ouvindo, essa dúvida é pecado. Vamos lá em Romanos 14, 23. Vamos começar desse ponto. Romanos 14, 23. Deixa eu verificar uma coisa aqui, irmãos. Romanos 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, se a pessoa ora com dúvida, isso é pecado. Nossa, pastor, mas você está piorando a situação agora. Quer dizer, até agora eu tinha um problema de orar, porque quando ia orar eu tinha dúvidas de que Deus estava me ouvindo. E aí você vem e fala ainda que para variar ainda eu estou em pecado. É isso, mas é o começo da solução, é entender o problema. Entender o problema é o primeiro passo para resolver o problema. Dito isto, o que é que a gente faz com o pecado? Se isso é pecado, o que é que você faz com o pecado, irmãos?
nós confessamos o pecado. Quando eu descubro que uma coisa que eu estou fazendo é pecado, o que eu faço? Eu vou e confesso o bendito pecado. Salmo 32, versículo 5. Vamos dar uma olhada lá. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, quer dizer, quando você tem um pecado, você confessa. Você confessa para que você possa ser perdoado. Então, se a dúvida na hora da oração é pecado, o que você faz? Você confessa aquilo. Se alguém tem dúvidas na oração, essa pessoa deve confessar diante de Deus. Em vez de você ficar fazendo uma postura de que você tem uma grande fé, de que você está ali dobrado o joelho e fala uma hora e tal, e você transpirou bastante, por isso você tem que ter muita fé. Ao invés disso, você entra na presença de Deus com honestidade, com o coração aberto, fala, Deus, eu estou em dúvida. Meu coração está cheio de dúvidas nesse momento. Eu estou orando aqui, Senhor, mas a minha fé está fraca. Eu não estou conseguindo contemplar a Tua misericórdia, a Tua graça em conceder aquilo que eu estou pedindo. Ao confessar o seu pecado, já vai ser, você vai ver como isso já vai trazer um alívio, isso já vai trazer a sua fé já vai acender, certo? Porque quando você esconde a sua dúvida, vamos supor que você tem uma faísquinha de fé acesa no seu coração. O fato de você esconder de Deus essa dúvida é como se você jogasse um balde de água fria nessa faísca. Mas quando você confessa a sua dúvida, é como se você jogasse um balde de gasolina nessa faísca. Você vai acender, porque Deus tem poder para acender até mesmo uma pequena faísca de fé. E ela pode se tornar um grande incêndio no coração daquela pessoa. Se ela exercita a fé, simplesmente, talvez ela não tem fé ali para orar por um grande milagre e tal, mas ela tem fé para confessar o pecado dela. Ela tem fé para chegar diante de Deus e confessar a fraqueza. Falar, Deus, eu estou em dúvida, eu estou fraco. O meu coração está cheio de dúvidas. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 17, versículo 20. Mateus, capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Olha, esse pessoal que tinha uma fé pequenininha, certo? Eles tinham um problema de fé pequena. Então, era bem parecido com essa pessoa aqui, que tem a fé fraca. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará e nada vos será impossível. Então, quer dizer, se você tiver uma faísquinha de fé, um grãozinho de mostarda de fé, você vai diante de Deus, confessa a sua fraqueza, a sua pequenez, e Deus faz uma montanha passar daqui para lá. Deus faz coisas grandiosas. Nada vos será impossível. Olha, irmãos, como Jesus não era nenhum pessimista, né? Ele fala assim, olha, se vocês tiverem uma fé do grãozinho de uma mostarda, nada vos será impossível. Vocês vão vencer pecado, vocês vão vencer tentação, vocês não vão negar o meu nome, vocês vão ser fiéis até o fim, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão ser uma bênção, vai ser tremendo se vocês tiverem fé do tamanho do grãozinho de mostarda. Então, quer dizer, uma faísquinha de fé. Deus acende aquele negócio e faz uma floresta inteira pegar fogo. Então, se você tem pouca fé e fala assim, não, lá na igreja eu não oro, sabe por quê? Porque eu deixo sair para quem tem fé. Não, não faça isso, irmão. Pega esse pouquinho de fé que você tem, aplica diante do Senhor, fala, Senhor, eu estou fraco, eu estou em dúvida, eu tenho 1000 coisas na minha cabeça, parece que eu estou em outro lugar, me perdoa, tem misericórdia de mim, acende a minha fé e Deus vai acender aquela faísca dentro de você. Bom, outra questão que a gente tem que levantar é se a pessoa precisa ser santa para poder orar, certo? E ser ouvida por Deus. Será que ela tem que ter chegado num nível de santidade X para a partir daí Deus ouvir as orações dela? E essa resposta, irmãos, não é fácil, né? Não vamos tentar simplificar aquilo que não é simples, porque é bastante complicado.
né? Primeira coisa, a gente tem que entender que nós somos pecadores, certo? Então, essa questão é muito interessante para a gente, é muito importante, porque será que Deus não vai ouvir pecadores? Porque se Deus não ouvir pecadores, pior para a gente, nós somos pecadores. Então, existem indicações nas Escrituras de que Deus não ouve pecadores, certo? Existem passagens nas Escrituras que demonstram que Deus não ouve pecadores. Vamos dar uma olhada. Provérbios 1, 28. Provérbios, capítulo 1, versículo 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Que são os pecadores buscando a Deus, não vão me achar. Vão pedir, eu não vou responder. Isaías 1, versículo 15. Isaías 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, Deus não está ouvindo aqueles pecadores, porque as mãos deles estão cheias de sangue. E João 9:31. João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então, quer dizer, o pessoal do Novo Testamento tinha interpretado essas passagens do Velho, tinha entendido que Deus não ouve pecadores, certo? Então, existem passagens na Bíblia que falam disso. Mas também existem passagens na Bíblia que dizem que Deus ouve pecadores, certo? Então, tem passagem que diz que Deus não ouve, e tem passagens que diz que Deus ouve. Vamos dar uma olhada lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E quem conhece a história, um pouquinho de história de Israel, sabe, irmãos, que Manassés era uma treva. Esse camarada aqui foi um dos piores reis de Israel. O cara, ele era feiticeiro, ele consultava mortos, ele fazia sacrifício, adorava todo tipo de deuses, encheu o templo de Deus de abominação, de ídolos, fez tudo que não presta, todo tipo de prostituição, imundícia. Esse Manassés aqui praticou, matou profeta, torturou servos de Deus. O cara se você quer um pecador, Manassés era o epítome do pecado. O cara era muito mal, muito mal. E aqui está dizendo que Deus ouviu ele. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, se humilhou muito diante de Deus, os seus pais, fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. Então, peraí, tem partes que diz que Deus não ouve pecadores. Aqui tem uma parte dizendo que Deus ouviu um pecador chamado Manassés. Vamos lá em Oséias 5, versículo 15. Oséias, capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Então aqui Deus está falando, olha, eles são pecadores, eu vou parar de ouvir eles até que eles comecem a me buscar. Estranho, né? Estranho. Mateus 9, versículo 12 e 13. Mateus 9, versículo 12 e 13. Vocês vejam que eu não estou pegando parte só do Novo Testamento, gente. Eu estou pegando do Velho e do Novo. Certo? Eu não estou trazendo para ninguém falar assim, mas é porque no Antigo Testamento era assim, não. Você tem que entender teologia direito. Nós estamos pegando do Velho e do Novo. Existe uma concordância entre o Velho e o Novo Testamento. Agora vamos olhar no Novo Testamento. Mateus 9, versículo 12 e 13.
Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então aqui Jesus, não só ele ouve, como ele veio para buscar os pecadores. Então você tem as duas coisas na Bíblia. Você tem a Bíblia dizendo que Deus não ouve pecadores, e você tem partes na Bíblia dizendo que Deus ouve pecadores e enviou o Filho dele para buscar e salvar pecadores. Agora, na Bíblia não tem contradições. Você vai falar: não, mas pastor, isso aí parece uma contradição. Não, mas na Bíblia não tem contradições, né? Então, qual é a diferença? O que acontece? A diferença, irmãos, o que faz diferença nessa situação é o intercessor. É o mediador, certo? Porque via de regra, Deus não ouve pecadores. Mas ele andou ouvindo um monte de pecadores. Por quê? Por causa do intercessor, por causa do mediador, uma pessoa que faz a ligação. Deus está aqui, santo, puro, fiel, justo, eterno, imutável. Os pecadores estão aqui, miseráveis, desgraçados, condenados, perdidos, maus, imundos, sujos, estão aqui separados, até que venha um intercessor, um mediador que vai entrar no meio e vai fazer a ligação entre esses dois, certo? Pecadores, então, eles podem ser ouvidos por Deus quando o intercessor roga por eles. Deus não ouve pecadores, mas se o intercessor rogar por um pecador, então Deus vai ouvir aquele pecador por causa do intercessor, por causa do mediador. Quem é esse mediador? Jesus é o nosso mediador. Vamos lá em 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus Cristo faz a ligação. Jesus Cristo é o intercessor. Jesus Cristo é a única razão pela qual Deus ouve a oração de pecadores. Jesus Cristo. E ele prometeu interceder por nós até quando? Eternamente. Hebreus 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder por nós. Por isso nós, mesmo sendo pecadores, podemos entrar na presença de Deus e ser ouvidos. A nossa oração pode ser ouvida porque tem um mediador, porque tem um intercessor, porque tem alguém que fica no meio e faz a ligação. De modo que Deus ouve as nossas orações, não em consideração de nós, né? Nós somos pecadores, Deus não ouve pecadores. A Bíblia deixa bem claro que Deus não ouve pecadores. Então Deus não ouve a nossa oração por nossa causa. Deus ouve a nossa oração em consideração de Cristo, porque Cristo não é pecador, Cristo é santo e Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador. João 14, versículo 13. João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós entramos na presença de Deus para orar em nome de Jesus, e o Senhor Jesus é que intercede por nós para que a nossa oração seja ouvida. Então pecadores podem orar e podem ser ouvidos. Eles não precisam ser completamente santos para serem ouvidos. Por quê? Porque Jesus intercede por eles. E os pecadores não só podem, como eles devem orar, porque nós não oramos porque somos santos, nós oramos porque Jesus é santo, certo? Quando eu entro na presença de Deus para orar,
Eu oro não porque eu sou santo, porque eu não sou. Eu oro porque Jesus é santo. E porque quando eu que não sou, oro em nome daquele que é, eu posso me tornar mais parecido com ele. Então, através da oração, eu que não sou santo, vou sendo santificado e vou me tornando mais parecido com Jesus. Então, irmãos, essa é uma teologia básica de oração. Teologia básica de oração, coisa mais básica necessário para a gente poder saber quando a gente se reúne no domingo para adorar o nosso Deus, a coisa mais importante, né, que a gente faz é orar juntos, orar uns pelos outros, e você pode orar mesmo que você esteja com a sua fé fraca, mesmo que você seja um pecador, porque Jesus intercede por nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse ensinamento, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, que o Senhor venha realmente encher o nosso coração de fé, de graça, para que a gente saiba orar, para que a gente saiba buscar, para que a gente saiba interceder, Pai, para que a gente entenda o valor da oração, o valor da intercessão, o valor da oração comunitária, e para que isso realmente esteja dentro do nosso coração, para que nós não sejamos enganados pelo mundo, pelo pecado, que a nossa mente não seja, meu Pai, perturbada, Senhor, por muitas distrações, mas que nós venhamos realmente buscar o Senhor, porque é no Senhor que está a nossa salvação, é do Senhor que vem, meu Pai, tudo que há de mais precioso e mais valioso na nossa vida, e não adianta a gente querer buscar qualquer outra coisa a não ser o nosso Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mesmo aqueles que têm a fé fraca, eu peço que o Senhor venha fortalecer, mesmo aqueles, meu Pai, que se acham pecadores demais para orar, eu peço, Senhor, que o Senhor venha encher-eles de confiança, saber que eles entram na presença do Senhor, porque Jesus morreu por eles, para que eles possam entrar na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se alguém aí tem alguma dúvida, ninguém manifestou nada, nenhum comentário, nenhuma dúvida aqui no que eu estou vendo aqui, não estou vendo nada. Então, se alguém tiver e quiser perguntar agora, se não, vamos já encerrar para a glória de Deus. Amém? Leila, depois você vê aí qual que a gente parou para a gente continuar, tá? Os hinos da harpa, depois você manda lá no grupo lá. Tá bom? Deus abençoe então, irmãos. Se não tem nenhuma pergunta aí ainda, então nós vamos encerrar. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.